Boa noite, olha quem tá aqui de novo, eu! E bora aí para mais uma live top agora, com um tema espetacular. Nós vamos aí falar sobre como desenvolver o seu lado empreendedor. Hoje, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live semanal. Toda quarta-feira às 19 horas nós vamos estar aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, falando aí, descomplicando o seu negócio. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Amandinha, da Empreender com Papel. E nós vamos falar aí como desenvolver o seu lado empreendedor. Eu vou chamar a Amandinha aqui pra gente começar aí o nosso bate-papo. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem, amiga? E você? Tô bem também, graças a Deus. Tamo aí na correria. E por aí tá corrida também. Boa noite. A gente vai Pode falar falar. aqui no nosso programa semanal Descomplicando o Seu Negócio. Eu convidei a Amanda para estar batendo um papo aqui e contando para mim como ela desenvolveu o seu lado empreendedor. Ela vai estar passando aí um pouquinho da vivência dela para nós, para a gente poder aí tá buscando aí várias dicas, né, Amanda? Sabendo aí um pouquinho da nossa história, porque eu tenho certeza que as nossas histórias, elas acabam se assemelhando, né? Dentro aí do artesanato, dentro do empreendedorismo, de começar a observar e ver realmente a nossa empresa como empresa, e a gente começa a se destacar. Hoje a Amanda, ela é proprietária da Açucarado, e ela hoje empreende com papel aqui também. Hoje ela tem uma tribo que ainda está aberta, né, Amanda? Tá aberta. Até sexta-feira tá aberta a tribo. É tipo um close friends. Conta para as meninas como que vai funcionar a tribo, Amanda. Então, a tribo, ela é basicamente um grupo, né? Onde todo mundo está bem focado em desenvolver e melhorar os resultados, né, da sua empresa e do seu negócio de papelaria. Então, ela tem algumas vertentes, né? Ela tem o Close Friends, mas eu quis fazer... deixa eu alterar para esse aqui. Eu quis fazer uma coisa um pouco mais, assim, como eu posso dizer, mais ampla, né? Então, entre o Close Friends, então agora a gente tem um Instagram privado, né, só para essas pessoas. Na verdade, a gente não está fazendo o Close Friends no Empreender. A gente tem um Instagram próprio para essas pessoas. E aí eu vou trazer lives, né, com convidados ou com conteúdos restritos, né, aos participantes. Vamos ter também os conteúdos diários via direct. Deixa eu só subir aqui, isso. E vamos ter também algumas aulas, né, que agora, já passado alguns dias, a gente viu que ficaria melhor no IGTV. Então, algumas aulas técnicas no IGTV. Resumindo, assim, eu quero trazer a criação de um produto, de uma linha, até chegar à parte da venda. Então, vai entrar a criação de arte, corte, toda a parte técnica, mas também ligada a tudo que o empreendedorismo precisa, né? Para poder... Porque às vezes a gente pensa que é só fazer, mas também é fazer e levar esse produto, né? Para que o máximo de pessoas conheçam, aí a gente possa se desenvolver. Com certeza. E sem a gente aprender as técnicas certas, ou se a gente não conseguir, né, organizar para que a gente aprenda realmente da forma correta, às vezes a gente vai ter muito mais dificuldade aí num todo, né, Amanda? Eu falo assim que com certeza. Os cursos hoje, Close Friends, a tribo, estilo essa que você está fazendo, são encurtadores de jornada. Tem segredos ali dentro. Sim. Que eu tenho certeza que a gente não conta aqui no aberto e que a gente vai que a gente passa ali dentro e que faz total sentido dentro do nosso negócio. Ontem eu estava fazendo uma mentoria, né, do meu grupo de mentoria. E aí, Sim. Na mentoria, a mentoria é de precificação, mas nós passamos pelo Canva, nós passamos pelo estudo de criação e depois ainda a gente voltou lá na Silhouette. Então, a gente acaba entregando
muito mais do que a gente realmente se propõe, né? Quando a gente organiza esse tipo de grupo, de mentoria, porque isso é pegar na mão e ajudar mesmo, né, Amanda? É exatamente isso. Eu pensei muito, né? As meninas já estavam assim, você vai lançar alguma coisa. Mas eu pensei muito antes de lançar, porque eu não queria só jogar informação, né? Muita gente pensa assim, mas eu não queria só jogar informação. Eu queria acompanhar, ver se o que eu aplico aqui, né, também vai ter resultados nas empresas das outras pessoas. Então, eu queria, assim, acompanhar mais de perto, estar mais presente. Então, esse formato, eu cheguei num denominador legal do que eu queria fazer. E está sendo, assim, uma experiência maravilhosa, assim, um feedback maravilhoso já das alunas. E é isso, estamos aí já com 63 agora atualizado, participantes da tribo, estamos aí. Que legal, Amanda. Fico super feliz de estar dando super certo e eu desejo que você tenha muito sucesso. Você é uma pessoa de coração enorme. Obrigada. Amanda, então vamos lá? Vamos contar para esse pessoal aí como a gente vai conseguir aí desenvolver o seu lado empreendedor. Eu queria saber, Amanda, como você... Primeiro, me conta aí um pouquinho da sua história. Resume aí um pouquinho quem é a Amanda para as pessoas te conhecerem também. Então, tentar fazer um resumo, né? Porque eu falo até. Então, eu comecei essa minha empreitada aí, né? De empreender em 2013, né? Aquela coisa de ser mãe, fui mãe, fiz o aniversário de 1 ano do meu filho, descobri os personalizados. E nessa época eu trabalhava como nutricionista. Eu tinha acabado de me formei com 21 e fui mãe com 22. E aí logo quando eu fui mãe, deu aquela coisa, né? Eu não queria só sair de manhã, voltar à noite. Então eu queria muito estar perto dele nesses primeiros momentos. E também, porque quando eu trabalhava como nutricionista, não era nutricionista de consultório, né, da área da saúde, era nutricionista da área a gente chama de UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, que são as cozinhas industriais, né? Uhum. Então lá dentro, até já puxando o gancho aí, eu já fui meio que empreendendo lá dentro, porque a nutricionista de produção, ela faz entrevista, ela faz emissão, ela faz compra, ela faz gestão de estoque, de custo o tempo todo. Então, eu já meio que empreendia lá dentro. Só que lá, na época, assim, apesar do meu ex-chefe, ele era uma pessoa extremamente inteligente. Aquelas pessoas que você sabe que você vai conhecer 5 na vida, de tão inteligente. Ele tinha umas ideias muito fechadas, assim, sabe? Muito engessada. E aí, chegou uma época que eu comecei a ver que por mais que eu me esforçasse, assim, demais, e eu trabalhava lá demais, eu trabalhava 12 horas, 15 horas, não tinha aquela... Lá não era muito aquela coisa de... Como era um cargo mais de chefia, a gente só vai embora quando acaba, né? Então eu já meio que empreendi lá dentro. E aí eu comecei a ver que não valia tanto a pena, né? Por mais que eu me dedicasse lá, o retorno, tanto financeiro, mas também como o reconhecimento mesmo profissional lá era muito ruim. Então eu comecei assim a desanimar mesmo, apesar que era a minha paixão, sempre foi fazer nutrição, mas naquele momento eu comecei a buscar algo que complementasse a renda. Eu comecei assim, né, pensando algo para empreender, para complemento de renda. E aí as coisas foram evoluindo, até que em 2015, aí em 2013 eu abri Açucarada junto com a minha sogra. Ela me ajuda, ela fazia a minha base assim, financeira e foi assim, essencial nesse início de organizar entradas e saídas, tudo essa parte de gestão. E aí, à medida que as coisas foram evoluindo, de pedidos, eu consegui fazer um acordo legal, né? E aí, em abril de 2015, eu saí do meu trabalho e já estava assim, bombando no Açucarado, graças a Deus. E aí eu trouxe meu esposo junto nessa época, ele já me ajudava, já ajudava a gente, já estava em 3. E nesse meio tempo a minha sogra quis sair, porque ela realmente entrou para como se fosse um hobby. Só que as coisas foram muito além, né? Então ela já está aposentada, já fez a parte dela de trabalho e tudo. E aí foi super de bom, mas até hoje ela ajuda a gente.
E aí, em outubro de 2015, o meu esposo também saiu, e aí nós ficamos de vez, assim, só, né? Que não é só, com a papelaria. Então foi mais ou menos aí o início. Entendi. E como que você descobriu realmente que você era empreendedora? Foi lá dentro do seu trabalho de nutricionista que você começou a puxar aí essa veia empreendedora que você tem? Carol, eu sempre fui meio assim, a gente estava até falando sobre isso hoje. Eu sempre fui meio assim, proativa, sabe? A gente estava falando sobre a época da escola. Aquela que era líder do grupo, que na hora de fazer os trabalhos de escola puxava mais a responsabilidade. Eu sempre fui assim. As minhas brincadeiras de criança, eu era dona de papelaria, de vender revistinha. Então, eu sempre tive essa veia, né? Mas, assim, ter a coragem de começar mesmo foi mais quando eu estava nesse trabalho, assim. Foi quando eu vi que... E eu trouxe muita coisa desse trabalho comigo. Ele foi essencial. Se não fosse ele, assim, eu acho que eu teria perrengado mais aí nesse início. Então, muita coisa foi muito válida. Nada que acontece na nossa vida não vai trazer nada. Sempre vai deixar alguma coisa, né? Eu acredito nisso. Eu acho que não, tudo que a gente passa, né? E as pessoas que passam pela nossa vida, elas trazem ali um ensinamento. Naquele momento, às vezes, a gente não entende por que Deus permite, né? Aquilo que a gente está falando ali, o que a gente está vivendo. Mas depois, lá na frente, a gente vai conseguir realmente entender qual era o propósito, né? De Deus na nossa vida. Com certeza. Eu acho muito... Eu não sabia que você era nutricionista. Que era não, né? Porque você não deixou de ser. Sim. Apesar do rostinho um pouquinho redondo. Mas tem vários... Igual você falou, né? Você não atuava na área, no consultório. Você atuava na parte alimentícia, né? De cozinha industrial. Isso. Então é totalmente diferente. Lá era uma cozinha industrial que fornecia dietas. Então, todos os dias, os clientes... Nessa época, ele foi pioneiro aqui no estado, né? Todos os dias a pessoa recebia uma caixa com as 6 refeições dentro daquela caixa. Era bem interessante, assim, o projeto. Era bem legal. Entendi. Amanda... E depois que você iniciou Açucarado lá em 2013 e que aí em 2015 Sim. Você tomou literalmente as rédeas aí do seu negócio, quanto tempo, né? Foi em 2015, de 2013 até 2015 que o seu negócio deslanchou mesmo? Ou antes disso você já sentia que ia deslanchar e só aí que você conseguiu realmente perceber que estava deslanchando? Então, Carol, olha só, esse deslanchar aí, né, tem alguns níveis, né? Altos e baixos. Primeiro, assim, o que a gente queria, primeiramente, era conseguir ter uma renda, né? Aí, beleza, a gente conseguiu um patamar, assim, de aumento de festas, de já fazer 30 festas, já nessa época a gente já fazia assim, muitos pedidos e dava para ter um salário. Mas assim, a gente ficou durante muito tempo muito sugado, sabe? Muito assim, batendo cabeça, né? Que a gente fala hoje, com muita dificuldade, pela falta de conhecimento. Então, assim, eu sempre falo que para mim, a empresa teve 2 fases. Teve a fase inicial, que eu consegui largar o emprego, mas eu acredito que a gente só conseguiu assim mesmo deslanchar, de pensar numa empresa com a estrutura um pouco maior, que é o que a gente tem hoje, né? E pensar que isso é só o começo, né? De querer mais ainda, foi em volta de 2017, 2018, que a gente começou a se capacitar. Aí vocês ficaram, mesmo só tendo a renda da Açucarado, de 2015 até 2017, batendo cabeça para conseguir fazer o negócio engrenar de vez. Assim, a gente já tinha um volume grande, mas era tudo muito feito, assim, como eu já falei algumas vezes, né? A gente até tinha um faturamento bacana, mas eu não sabia onde estava o dinheiro, quando tinha recebido. Assim, depois que a minha sogra saiu, a gente perdeu legal o controle das finanças,
do administrativo, porque ela tinha essa característica muito, como é que eu falo, aguçada, né? De muito organizada, minha sogra é muito organizada. Então, a gente perdeu mesmo as rédeas. A gente só vendia e fazia e entregava, sabe? Sem estudar. E aí, isso custou caro, né? Isso custou caro porque quando a gente foi ver, a gente se matava de trabalhar literalmente. E Era a tinha época que a dinheiro no gente final do virava... mês? Às vezes faltava, né? Tinha época que, assim, nossa, era bizarro. Era bem ruim mesmo. A administração era bem ruim. Tinha época que chegava a faltar dinheiro pro correio, assim. Era bem bizarro mesmo. Bem ruim. E aí, quando a gente começou a estudar e ter um planejamento um pouco melhor e tomar as rédeas pra gente, ter mais responsabilidade, aí as coisas começaram a andar. Entendi. E aí, nessa época que as coisas não andavam ainda, Amanda, você fazia muita retirada de dinheiro a todo momento, sem pensar se ia ter dinheiro para pagar o correio ou não? Ou você comprava muito compulsivamente, por exemplo? Não. O nosso erro, assim, o primeiro, né? Porque não era vezes um, era vezes dois. Então, tudo era mais. E quando errava mais. Mas assim, para começar, nós somos um casal e o dinheiro era totalmente misturado, né? Aquele erro clássico de não ter divisão de dinheiro, não ter salário. Então, para começar, o que era gritante era isso. Então, como a gente não tinha reserva, desde o início nós começamos com zero, né? Então, a gente nunca teve reserva. Não existia assim, vamos arrumar esse mês, então esse mês a gente vai ficar com o dinheiro da outra conta. Não tinha outra conta, né? Então, até a gente se encontrar aí foi muito, muito, muito difícil mesmo. Porque é casal, né? Então, casal, assim, é bem complicado, não é fácil. E como que é trabalhar com o marido? Me conta aí. Então, assim, é um desafio, tá, Carol? É um desafio diário, assim. Já foi muito pior. Hoje a gente tem um pouquinho mais de maturidade para lidar, né? Até para isso a gente teve que desenvolver o nosso lado empreendedor, porque Separar, até falei né? disso. Até falei disso na tribo, né? Essa semana. A gente tem que praticar muito a autorresponsabilidade, saber que tudo na nossa empresa tá de determinado modo por causa da gente, né? Para começar. Vocês fizeram acontecer, né? A gente tende a se proteger e ser um pouco vitimista, né? Ah, isso só acontece comigo. Então, isso foi um pouquinho assim, a mentalidade mesmo, sabe? Empreendedora, a gente teve que amadurecer muito. E chega uma hora que, por mais que você já esteja treinado naquilo que você faz, chega uma hora que você é limitado. Então, você tem que buscar coisas novas, né? Nessa hora que eu falo sobre capacitar. Porque, às vezes, por mais que você já tenha feito tudo, melhorado em tudo, falta ainda, sabe? Entendi. E como que você se organiza aí, Amanda, como empreendedora? Como que você organiza isso? Você consegue separar tudo bem direitinho? Você consegue, você trabalha por produção? Conta aí pra gente um pouquinho da Amanda empreendedora. Então, agora, né, já de uns anos pra cá, nós somos bem mais organizados, nós fazemos todas as entradas, todas as saídas, a gente controla um pouco melhor. A gente também, em relação a consumo, a gente tem um controle melhor de saber, assim, que nesse momento é hora de investir. Então, a gente está investindo muito, ó. Tem uma galera da tribo aí. Quem for da tribo, bota a formiguinha aí que eu quero ver. Se tem alguém da tribo aí. Então, agora a gente tem uma visão melhor assim, de gasto, de saber que agora não é hora para fazer determinadas coisas, porque isso é um erro muito... A gente quer ter um padrão de vida e desconta isso na empresa. E a empresa está em crescimento, né? E assim, tem várias formiguinhas aí aparecendo. Formiguinha Ana. A Anaíra, todas as meninas estão aí. E então a gente tem esse controle, né? Para mim, era muito pesada a questão de controle financeiro, né? Porque eu já faço atendimento, depois veio stories, Instagram,
As meninas estão Ó, tudo ó o aí. tanto de família que a gente tem aqui, hein? É o formigueiro. O É o formigueiro tá aí. formigueiro. E então, assim, eu tive também que ir. Uma das coisas assim que era, até voltando na pergunta anterior, que era assim, ruim, é porque eu achava que o Paulo tinha que chegar a competência X. E ao invés de eu pensar no que ele era muito bom e delegar essas coisas para ele. Isso eu demorei um pouco para amadurecer. Então, hoje, por exemplo, pagamento de boletos, ele que faz. As entradas e saídas, é ele que faz. Então, isso foi me desafogando, entendeu? Um pouco. Porque a gente que é, por exemplo, como que eu falo? Não é o marinheiro, não. Né? A O cabeça da empresa, vamos navegante, dizer. o... Isso. Fica muita coisa e a gente fica muito sobrecarregado, né? Então, assim, eu tô na fase de buscar coisas novas para a empresa, né? Novas técnicas de venda, tecnologia. Então, eu precisei delegar isso para ele, porque senão não ia dar certo. É difícil aprender a delegar, não é? Na É muito verdade, difícil. uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses últimos dias, na verdade, esse último mês, que se a Sim. gente não tomar as rédeas do nosso negócio, a gente não consegue delegar para ninguém. Então, se a gente não souber como a gente faz, a gente acaba, quando a Isso. gente delega, a gente não delega da forma que realmente precisaria delegar. Então, isso para mim tá muito claro, sabe? Assim, que eu preciso Sim. aprender realmente tudo que envolve a minha empresa para depois eu querer delegar, porque Sim. senão eu não vou conseguir. Então, hoje eu já consigo delegar a parte técnica. Então, hoje, vira e mexe, eu consigo contratar alguém para me ajudar aqui a fazer. E, por exemplo, agora eu fiz a agenda final de ano e ainda tem algumas que eu estou fazendo. Então, eu acabei delegando uma pessoa para me ajudar. Então, ela veio, eu treinei, eu mostrei como que eu faço e eu finalizo. E eu dou o acabamento que eu gosto de dar. Sim. Mas antes eu não dava conta de delegar. Eu queria, não é desse jeito, faz desse jeito. E aí eu não conseguia delegar. E o tanto que isso é importante para tirar da gente essa sobrecarga, né, Amanda? Na verdade, assim, às vezes a gente não organiza os processos nem na nossa cabeça. Quanto mais para passar para outra pessoa. Então não adianta, enquanto a gente não amadurecer essa parte empreendedora, e é um processo e ele não acaba. Por exemplo, para mim, hoje eu estou em constante aprendizado. Não é questão de, eu cheguei lá, eu não tenho mais, jamais, não vai acabar nunca, né? Eu só vou aprender coisas novas cada vez mais. Mas enquanto a gente não arruma, não tem como passar para outra pessoa, né? Exatamente. Amanda, me conta aqui, você lembra de alguma vez nessa sua jornada toda que você pensou em desistir? Nossa Senhora! Algumas não, né? Dá pra contar no dedo da mão? Algumas várias, né? Então, nessa época aí, 2016, 2017, era muito... foi um período bem difícil, assim, pra gente. Porque a gente não dava conta mal de fazer as encomendas, quanto mais de estudar, quanto mais de, sabe, dar essa virada de chave mesmo. Uhum. Então, assim, a gente pensava em desistir sempre. Nossa Senhora, eu tive inúmeras crises de choro, de desespero. Aí eu tenho um caderno, esse caderno é até hoje de 2015. Eu lembro desse dia. Eu tava assim, acabada. Já tinha chorado, acho que 10 mil vezes no dia. E aí o equipamento quebra, né? Tudo de ruim acontecendo. Por responsabilidade minha, inclusive. E aí foi nesse dia que eu fiz assim, todas as vezes que eu pensava em desistir, aí passava aquela meia horinha de desespero, né? Que a gente abre a boca e chora. Eu pensava assim, não, mas eu já estou fazendo tudo, eu já fiz tudo que era possível, e a resposta é sempre não, sempre vai ser não, né? E aí, nesse dia eu fiz foi a primeira vez que eu fiz como se fosse um fluxograma da empresa toda, para poder enxergar tudo todos os setores. E aí eu falei, caramba, é muita coisa, é desesperador, né? Você pensa no tanto de coisa que você tem que fazer. Só que se você for ficar também todo dia falando, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, assim, daí pra frente eu comecei a separar pequenas coisas
pequenas metas, né? E ir fazendo, para pelo menos eu ver evolução do que eu estava fazendo. Não Né? adianta E aí as pessoas... Não adianta a gente Pode pensar falar. no macro, né? A gente tem que pensar primeiro. Primeiro a gente abre o macro para a gente ter visão de tudo. E aí depois a gente vai nos pequenininhos para a gente poder realmente evoluir. Porque é tão igual. Eu falo muito do planejamento, né? De você usar um planejamento semanal. Para mim deu muito certo. Então, quando eu coloco no meu planejamento e eu dou ok ali, eu dou um check no meu planejamento, eu falo, nossa, gente, consegui fazer tudo que eu tinha que fazer hoje. Olha que linda! É o máximo. Não, e mesmo assim, se a gente não conseguir, pelo menos você tem noção do que você tem, do que faltou para o outro dia, né? Quando você começa a organizar assim. No nosso caso, no geralzão, assim, o pior era a consciência financeira mesmo. Entendeu? A gente não tinha caixa para começar a pensar em alguma outra coisa. Então a gente teve que fazer essa consciência entre casal, primeiro ver qual era o padrão de vida que a gente estava tendo, que geralmente você sempre está gastando um pouquinho a mais. E aí a gente teve que ir amadurecendo, vai enxugando aqui, vai vendo o que realmente é importante gastar ali. E aí vai melhorando. Quando a gente conseguiu fazer um caixa, um bom caixa assim, para a empresa, aí as coisas começaram a andar. Então, assim, de tudo, o mais importante aí para a gente começar essa mudança aí de pensar em novos resultados aí para a empresa, com certeza foi um capital de giro, né, que foi importante. A gente pensar nas finanças, hoje eu falei na live mais cedo que as pessoas elas têm muito medo de falar de dinheiro, né? Por conta de todos os tabus que a gente traz, né? Da nossa infância, da nossa família. Porque a gente não tem educação financeira hoje nas escolas, né? Então a gente aprende na marra, se endividando, a gente aprende gastando mais do que a gente pode, ou na necessidade, que é quando a gente abre nossos negócios, né? A gente se torna empreendedoras e a gente precisa aprender na marra, porque senão a gente vai acabar aí indo à falência. Porque quem não consegue se organizar financeiramente nunca vai saber se pode investir. Não tem esse controle, né, Amanda? Não consegue fazer um planejamento, não consegue saber quando é o momento de investir ou não. Então, acho que isso é muito importante mesmo. Exatamente. E assim, quando a gente não... culturalmente, né, o brasileiro, a gente tem assim, péssima forma de educação financeira. Eu estava até falando com meu marido semana atrás, como que a gente não estuda isso na escola, pelo amor de Deus? Tem tantas outras coisas assim, que hoje, por exemplo, eu não uso pra nada na minha vida. Física, química. Tipo isso. Por que, gente, que a gente não aprende educação financeira? Hoje, pelo menos, a gente já tem escolas. Por exemplo, meu filho estuda empreendedorismo. Então, assim, né? Já é bacana. Já tem algumas escolas trazendo isso. Mas, realmente, a mentalidade financeira... Eu não sei por que a gente não tem isso na escola. A gente precisa evoluir nisso ainda, né? O brasileiro, o Brasil, o país, né? Sim, infelizmente, tudo ronda em volta do dinheiro, né? Não tem jeito. Na empresa não é diferente. Se você quer fazer um curso, é o dinheiro. Se você quer... Aí sua impressora quebra. Você vai fazer o quê? Tem que ter o dinheiro ali, o fundo de caixa para poder investir. Né? Então, assim, a gente fica engessada. Você fica sem solução. E aí é impossível você não querer desistir. Então, assim, eu acho que o coração mesmo da empresa... Ai, quem dera se eu tivesse pensado isso lá em 2013, né? Quem dera se tivesse uma Carol aí pra falar de dinheiro todo dia no ouvido até entrar, né? Ai, não é fácil mesmo, né, Amanda? Assim, e comigo também não foi diferente, viu, Amanda? Por mais que eu tenho formação em contabilidade, eu trabalhei no mercado financeiro por muito tempo antes de me ver como empreendedora, porque eu comecei em 2016, mas que eu tomei as rédeas do meu negócio mesmo, vai fazer 2 anos, né? Que eu me vejo hoje como empreendedora. Antes era um hobby, era um bico, né? Pra mim, o dinheiro que entrava, tava tudo certo. Não tinha controle, não tinha nada. Mas quando eu comecei a perceber que eu queria viver disso, que eu precisava fazer do meu negócio algo que realmente desse certo, e ter uma empresa lucrativa, né? Porque não adianta também, Amanda, a gente só ter uma empresa só pra pagar as contas.
Porque aí a gente fica. Então a gente precisa ter dinheiro aí, fazer caixa, começar. A gente vai começar pequeno. Mas quando a gente estiver lá na frente, a gente precisa já começar a ter aí uma reserva, começar a poder fazer novos investimentos, né? Eu acho que isso vai ser muito importante. Então a gente precisa assim, olhar para a nossa gestão, né? Com mais carinho, com mais cuidado. Com certeza, com certeza. Ponto-chave aí. Não adianta também, por exemplo, só sobreviver, né? Só pagar boleto e não conseguir sonhar com nada disso. Foi isso aí que me incomodava muito, que eu falava sempre pro Paulo. Paulo, se a gente tivesse na CLT, a gente já estaria tentando subir de cargo, a gente não estaria estagnado. Essa estagnação da CLT me incomodava muito, porque dependendo do trabalho que você tiver, não tem muita chance de crescimento, né? Algumas sim, algumas não. E concurso, nunca tive perfil para concurso. Nunca tive. Então, assim, eu até tentei fazer um de nutrição, fiz curso preparatório, mas nunca tive. Mas assim, então aí isso me incomodou. Eu falei, é isso. Aí foi nessa época foi muito período de decisão. Tipo, é isso mesmo que a gente quer? Então a gente precisa. Ou a gente desiste agora, ou a gente começa a fazer as coisas direito. Porque senão podemos desistir. Porque não dá pra fazer nada. A gente vai ficar aqui enxugando gelo, dando voltas, sabe? Exatamente. E dali pra frente, assim, hoje eu parando pra olhar, assim, que a gente também tem que ter orgulho de tudo que a gente já foi conquistando, né? Com certeza. A gente, por exemplo, ano passado foi um ano extremamente desafiador. Foi o primeiro ano que a gente alugou um ponto fora de casa, né? Com 55 dias, voltamos para casa, mas deixamos aqui alugado, ou seja, tivemos que manter um espaço para não usar. É triste, né, Amanda? Triste demais. Aí todos os meus planos voltaram a estacar zero de sobreviver, né? Mais uma vez. Sobreviver e manter um aluguel. Aí não era só sobreviver e manter um aluguel. E aí voltamos em setembro para cá, início de setembro. E o que foi assim interessante foi que a gente conseguiu continuar investindo. Então, colocamos aqui as bancadas, criamos a lojinha, teve todos os investimentos para poder criar a lojinha e estamos evoluindo, graças a Deus. Então eu vejo que mesmo com tanta crise, com tanta dificuldade, a gente conseguiu ver oportunidades aí no ano passado. Eu acho que quem se compromete, quem sai aí da zona de conforto e vai para a zona de aprendizado, né? Que aí você vai passando aí por essas zonas, você vai conseguindo aí se destacar. E eu acredito que o ano passado, né, 2020, foi um ano desafiador não só para você, como para todos nós que trabalhamos no mercado de festa, né? E quem só fazia festa, né? Então, assim, a gente teve que literalmente se reinventar, buscar novas forças, novas técnicas, novos jeitos de vender. Se você vendia só a partir de 30, você teve que vender 10 pra você conseguir ter caixa. Então, assim, a gente se reinventou, a gente conseguiu passar e cada dia que passa, a gente é mais forte. Tem uma técnica, Amanda, que eu aprendi recentemente, que eu achei muito interessante. E que é o que você falou, que casa muito com o que você falou. Que é a gente não ter vergonha do que a gente passou, ter orgulho, né? E é a técnica do montinho-montão. Cada vez que você faz um montinho, cada vez que você colocar mais uma pedrinha ali no seu montinho, daqui a pouco ele vai ser um montão. Porque enquanto você tá ali se você já quer fazer um montão de uma vez, ele vai desmoronar e você não vai ter estrutura. Então, cada pedra que a gente coloca ali no nosso caminho, né? Cada pedra que a gente faz para juntar ali os nossos montinhos e chegar no montão, isso aí faz muito sentido para que a gente consiga alcançar o sucesso, né? Para que a gente consiga saber que é um dia após o outro. Que ninguém vai começar e já deslanchar também, né? Com certeza, com certeza. Amanda, e para você? Diga. O que é ser empreendedora e o que ser empreendedora mudou na sua vida? Nossa, mudou tudo. Eu até falo com as minhas amigas, eu falo, todo mundo tinha que empreender uma vez na vida. Porque parece que eu falo, cara, parece que a gente vive uma vida paralela. Assim, muito bom, muito bom. Eu me encontrei, assim, por mais tenha passado muita dificuldade e todos os dias continuam sendo difíceis, não é nada fácil, não tem nada fácil.
Pra mim, eu me sinto livre, sabe? Sensação de liberdade. E cada vez que eu vou aprendendo mais coisas, mais cursos, que eu vou aplicando, eu vou colhendo os resultados disso, eu me sinto mais liberta ainda. Conhecimento liberta demais, né? Com certeza. Então, assim, nossa, eu me sinto empoderada, sabe? Tudo de bom, assim. Eu me sinto muito bem empreendendo. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser empreender. E, assim, mesmo que aconteça alguma coisa que a gente tenha que desistir daqui a um tempo, não sei, eu não me vejo trabalhando mais para alguém, sabe? Eu falo, porque assim, a gente está aprendendo, empreender, você está aprendendo ali a base, né, do empreendedorismo. Independente do que você faça, tem que fazer a base ali do empreendedorismo. Então, assim, eu me sinto pronto para fazer qualquer coisa, sabe? Se der ruim, assim, que eu acho que não vai dar, mas assim, eu posso aprender amanhã um curso de uma outra coisa e boto para fazer, porque eu acho que depois você aprende a empreender. Na verdade, assim, eu falo que quando você está empreendendo, se você quiser fazer, dar certo, qualquer coisa que você esteja fazendo, e a gente vê aí várias ideias, né, loucas, assim, que a gente fala, meu Deus, quem teve essa ideia? Mas assim, quando você acredita naquilo ali, dá qualquer coisa certo. Com certeza. Amanda, agora conta aí para as meninas alguma dica prática para elas começarem a desenvolver agora já o lado empreendedora delas. Então, eu acho que assim, primeiro a gente tem que começar pelo autoconhecimento. Foi o que eu fiz comigo. Eu tive que identificar, assim, o que eu era bom, mas também porque, assim, todo mundo tem o lado A e o lado B, né? Todo mundo. E esse lado B, ele fala muito alto também, dentro do empreendedorismo. Então, assim, a gente tem que saber ser autocrítica e identificar o que não tá bom. Porque às vezes a gente fica em negação. Ou às vezes, por a gente estar aqui todos os dias se esforçando, a gente acha que, tudo bem. O nosso psicológico, ele tende a fazer essa autodefesa, né? Então, eu acho que assim, se conhecer, identificar o que do nosso lado B aparece ali no dia a dia, que acaba sabotando a gente, sabe? Por exemplo, eu na prática, assim, eu era muito ligada ao problema. Quando acontecia algum problema, eu abria a boca e pegava o telefone e ligava para uma amiga papeleira qualquer, enfim, falava, e chorava pitanga. E acabou, minha impressora quebrou, eu não tenho dinheiro. E no final da ligação, as coisas estavam todas do mesmo jeito, sabe? Então, quando eu mudei essa chave, e era muito assim, eu era muito assim mesmo. Mas, cara, não adiantava nada. No final das contas, é 2 trabalhos, né? Porque, então, quando eu comecei a focar mais em solução do que em problema, e depois assim, conhecendo mais pessoas, com empreender, eu vi que isso é muito comum. A gente sempre fica colocando, eu não tô assim porque eu tô assado, sabe? Eu não tô assim porque eu não tenho dinheiro. Mas quando é que você vai acordar e se tocar que se não for você, ninguém vai fazer nada por você, né? Que a minha família não me apoia. Meu marido não me apoia. Mas às vezes, a gente nem conseguiu falar para as pessoas o que realmente é a empresa, né? Às vezes você nem chamou, por exemplo, o seu marido. Vem aqui, vem ver que existe uma empresa de sucesso. Se existe uma empresa de sucesso, a gente pode ter sucesso, né? Com certeza. Ó, tem uma amiga, o povo tá falando aí, essa sou eu, trabalho isso em mim. E é um processo, tá? Por exemplo, ontem a nossa impressora parou. Até compartilhei nos stories e tal. Foi no shopping. E a gente... eu fui no shopping pela primeira vez pós-pandemia. E a gente já sabia que ia precisar de outra, porque foi o primeiro ano com encadernação, né? Então, assim, no final do ano, Amanda. Ela ainda vai fazer 1 ano em fevereiro. Coloquei ela hoje na manutenção. Então, assim, eu já sabia que eu ia precisar de outra, mesmo que ela estivesse boa, eu ia ter que investir em outra, porque é aquela coisa, quem tem uma não tem nenhuma. Né? Eu até tenho uma outra Epson 1800 muito boa, só que para miolo tem que ser a Canonzinha, que ela é mais rápida, né? Uhum. E daqui a um tempo, se as coisas crescerem, eu vou ter que buscar outras soluções de
de impressora com maior velocidade, que imprime frente e verso automático, Laser. enfim. Laser, qualquer outra coisa. Ó, as meninas estão todas aí, ó. A de Cássio chegou aí. Então, assim, naquele primeiro momento dá aquela raivinha, porque eu não queria gastar assim ontem, não queria. Mas faz parte do jogo, gente. A gente tem que aprender que a gente trabalha com máquinas. Então, a partir do momento que você trabalha com máquinas, você vai ter que trocar as máquinas, fazer manutenção das máquinas. E é isso. O que a gente tem que fazer é se preparar financeiramente. Para quando vir o problema, a gente está pronto para resolver. E é isso, basicamente. Não influenciou em nada do meu dia, mas isso, se fosse anos atrás, eu ia ficar uns 3, 4 dias agarrado nisso por causa da impressora, entendeu? Então hoje eu vejo que eu tenho muito mais clareza para resolver, mas nem sempre foi assim. A Alisson tá falando aqui, eu sou muito de resolver o problema. Uma vez a minha impressora deu problema, eu fui buscar vídeos do YouTube e eu mesma consertei a impressora. Isso é não procrastinar, né? É simplesmente focar na solução e vamos seguir o baile, porque não adianta, o que você falou, reclamar só vai trazer mais aflição, mais dor para aquele problema, só enfatizar, talvez um problema que era tão pequeno, ele vai tomando uma dimensão tão grande que sai do nosso controle, essa dimensão, né? Tem que contabilizar essas manutenções no valor do produto, com certeza. Isso. A gente precisa contabilizar tudo, né, Amanda? Senão a gente não consegue pagar a impressora quando ela estragar. Eu, no caso, eu não sou essa pessoa que abre máquina e conserta. Não sou, eu não manjo nada disso e meu marido também não. Então a gente teve que se resguardar de outra forma. Quando não tinha o dinheiro em caixa para comprar outra assim imediatamente, que também não era assim, pelo menos ter um cartão para poder parcelar e ter a consciência que tem as parcelas depois para pagar, mas de alguma forma tem que resolver. Cada um joga com as suas armas aí. Exatamente. Amanda, tem mais alguma dica aí para as meninas para elas se desenvolverem como empreendedora? Olha, uma outra dica que também falei na tribo. Na segunda-feira eu fiz um geralzão sobre um pouquinho de mentalidade financeira, só para todo mundo entrar no mesmo pensamento, sabe? Então, além dessa questão de solução e problema, eu falei também muito sobre o nosso propósito e o nosso foco. Porque nessa caminhada aí de empreender, a gente deixa muita opinião alheia influenciar a gente. E às vezes, assim, é inevitável. São pessoas do nosso convívio, são pessoas que a gente ama, né? Então, assim, isso acaba influenciando muito também, tá? Então, assim, nem todo mundo empreende e nem todo mundo vai entender a realidade que a gente vive. Você pode ver que quando você conversa com um empreendedor, independente da área que esteja, ele vai ter uma abordagem com você. E quando você conversa com um amigo, CLT, não que CLT seja ruim, tá, gente? É questão de perfil, né? Eu, por exemplo, não me vejo CLT, mas é questão de perfil. Tem gente que tá super bem e tá tudo certo. Tem gente que gosta da segurança, né, Amanda? Da estabilidade. E ser empreendedor, nem sempre você vai ter essa segurança. Então, se você não trabalhar, você não tem dinheiro, né? Se você se dá o luxo de não fazer aquele dia a sua encomenda, no outro dia você vai ter que trabalhar até mais tarde. Então, todo dia você já vai acordar com a cliente do WhatsApp, minha filha. Exatamente. Então, a gente precisa ser empreendedor. É um desafio diário, né? Eu acho que... É ser resolvedor de problemas. Saiba isso, que quem quer aí empreender é saber que você vai ter que resolver problemas o tempo inteiro. O tempo inteiro você está resolvendo problemas. Focar na solução sempre, né, Amanda? Eu acho que essa é a palavra-chave. É sempre focar na solução e sempre estar ali se capacitando. Não, por quê? Não, quando a gente fala em capacitação, quando eu falo em capacitação, eu acredito que a Amanda deve compartilhar da mesma opinião. Quando a gente fala de capacitação, a gente fala que
não é simplesmente estudar técnica, é a gente estudar sobre empreendedorismo, é a gente ler um livro sobre hábitos, é a gente ler um livro sobre rotina, sobre produtividade, é a gente pensar num macro da nossa empresa e, às vezes, até buscar habilidades pessoais para que a gente consiga colocar em prática o nosso lado real empreendedor, né? Porque quando a gente consegue se organizar dessa forma, eu acho que a gente consegue aí ser muito mais produtivo, a gente tem mais leveza, né? E todo início não é fácil, né, Amanda? Quando a gente começa a querer empreender. E o importante também é não desistir. Por mais que vão ter muitos percalços aí no caminho, e o de todos nós teve, né? No seu teve. Foram aí, ó, de 2013, né? Hoje nós estamos em 2021. Quantos anos aí, Amanda? Vamos contar? Fizemos 7 anos agora em 2020. 7 anos. Vamos para 8 anos. 7 anos e o seu negócio começou a dar certo mesmo, que você começou a se organizar em 2017? 2017. Na minha visão, eu comecei a virar o jogo, assim. Aí, foi toda uma caminhada, né? Até você chegar aí, até você chegar no faturamento que hoje você tem, conseguindo aí ter uma empresa familiar, conseguindo ter salário para todo mundo. Hoje todo mundo tira salário, Amanda? Todo mundo. Hoje sim. Olha que lindo. Sim. Isso é Não, hoje a gente tem a gente tem uma qualidade de vida legal, assim, graças a Deus, não falta, a gente consegue viver bem, sabe? Assim, tem os sonhos, né? Claro. Esses daí a gente vai lutar para alcançar. Mas, assim, não posso reclamar, a gente vive de boa, assim, não falta nada, graças a Deus. E tô bem feliz aí do que a gente conquistou aí durante esses anos. Pois é, Amanda, fico muito feliz por você ter aceitado o convite para a gente fazer esse bate-papo aqui, falar um pouquinho para as meninas, né, como elas possam desenvolver realmente o seu lado empreendedor, porque eu acho que isso faz muita diferença na nossa gestão, no nosso negócio ali, no final, né, para a gente conseguir ativar tudo que precisa, para a gente encurtar algumas jornadas aí, para a gente poder ser mais assertivo no nosso negócio. Eu acho que tudo isso faz muita diferença e a gente precisa começar a pensar no nosso negócio não somente nas técnicas, né? Não somente em fazer o produto, mas pensar no atendimento, pensar em vendas, em técnicas de venda, técnicas de empreender, produtividade, tudo isso vai agregar tanto para o seu produto e para a sua empresa que vai fazer você se destacar, vai fazer você crescer, você ter muito mais sucesso, né? Com certeza. E daqui a um tempo, você compartilhar a sua experiência, que é o que está acontecendo agora, né, comigo e com a Carol. Mas a partir do momento que você se capacita e você vai se destacando, daqui a pouco outras pessoas se inspiram. Independente do nível que você esteja, outras pessoas se inspiram em você. Sempre vai ter pessoas que se inspiram em você. Então, assim, não pode desistir, né? É possível, sim, ter uma empresa lucrativa de papelaria. A gente não pode ficar pensando naquele... Agora até evoluiu um pouco, mas assim, há muito pouco tempo era papelaria, não dá dinheiro, né? Era, fatura... Nossa senhora, 10 mil era a mentira da mentira. Você falar que você faturou 10 mil, meu Deus. Eu lembro que... Eu nunca gostei muito de grupos de Facebook, sabe? Aqueles grupos que procuravam molde, que era só isso. O pensamento lá era negativo demais, assim. Lá era só isso. O mercado tá saturado, papelaria não dá dinheiro. Tá entrando gente demais. Aí se você já entrava desanimado, meu Deus, se chegava lá, você desanimava logo. Ali você desistia na mesma hora que você começou. Não, ali você já fazia o saldão do seu ateliê, vendia ali mesmo e acabava. Às vezes nem começou, né? E já acabava ali mesmo. Desse jeito. Ó, a Carrossel tá falando... A Aquarela falou que amou a live, que a gente arrasou. E a Carrossel Criativo, na pandemia, muitos correram para serem papeleiras. Gente, eu acho que, além de tudo, a gente precisa aí
também buscar o amor que a gente tem pelo que a gente faz, né, Amanda? Eu acho que sem Sim. amor, sem dedicação, os clientes percebem quando você realmente se compromete ali com o produto e eles veem o amor em cada item que você faz e que você entrega. Sim. Carol, sabe o que eu acho? Assim, que a gente tem muito ainda para crescer. Muito, muito, muito mesmo. Por exemplo, o ano passado a gente veio para cá, a gente tinha 6 anos já de empresa. E parece que só quando a gente veio para cá é que as pessoas reconheceram. Caramba, uai, mas você não tá em casa? Tipo assim, sabe? Então, assim, a gente está só começando. A papelaria tem muito o que trazer. Não que você tenha que sair de casa, tá? Pelo amor de Deus. Assim, é óbvio que dá para você ter um nível de profissionalismo alto dentro de casa. Mas, assim, eu tô falando a minha experiência, tá? A gente tem muito para crescer. Nossa Senhora, porque, assim, essa questão aí de muita gente vindo papeleira não é de hoje, né? Eu lembro que na minha época falava assim: todo mundo tá pedindo demissão, pegando R$ 1.000 e comprando a portrait. Eu lembro que falava assim. Mas, gente, quando você não tá focado, não tem amor, não sabe por que tá fazendo aquilo, o seu propósito não vai falar mais alto, vai desistir rápido, não vai tirar nem a silhuete da caixa. Como eu já vi várias pessoas falando isso. Comprei, até hoje não tirei da caixa. É porque comprou sabe, no impulso, assim. Então, do mesmo jeito que vem fácil, vai fácil, e só fica quem realmente quer. Quem ama, né? Quem vai Quem fazer ama. ali o propósito, quem não vai desistir ali no meio do caminho. E na parte financeira, muita gente fala assim: mas a fulaninha faz por R$ 1, mas a ciclaninha faz por R$ 2,50, por 3. E aí, quando a gente começa a se comparar com essas pessoas que são incomparáveis. Ontem na minha mentoria, a gente foi fazer o preço de uma caixinha básica. As meninas ficaram assim, ó, a hora que acabou. Aí eu falei, gente, vamos animar, porque a vida não acabou aqui. Vamos colocar, vamos mudar, vamos ver as estratégias que a gente pode buscar para diminuir esse preço. E aí eu mostrei para elas o que a gente podia fazer, o que a gente ia pensar para otimizar o tempo, para a gente poder aí vender no preço que realmente vale. Competitivo. Que seja competitivo, mas que a gente tenha lucro, né, Amanda? Porque não adianta a gente vender uma coisa sem lucro. Ó, a Dani tá falando aqui, só o que tem por aqui é R$ 1. Então, as pessoas que vendem por R$ 1, elas não vão se manter no mercado. Por quê? Porque elas não vão ter lucro. E a hora que elas perceberem que elas estão ali patinando, acaba que, no final... É igual eu, ou começa a fazer direito ou desiste agora. Eu cheguei nesse limite, na exaustão, porque do jeito que eu fazia, não vendia. E olha que eu não vendia R$ 1, hein? Nunca vendi R$ 1. Mas chega uma hora que você precisa fazer direito. Não adianta, não tem caminho mais curto, não adianta achar que vai vender R$ 1 para encher a agenda, né? E passar na frente da amiga. As pessoas têm essas ideias, a gente não tá nem competindo umas com as outras, não é. A nossa competição é com a gente mesmo, né? Então, essas pessoas, elas caem por terra, não tem como se manter. E o Blend 2000 não tem condição. Travou, Amanda? Voltou. Voltei? Voltou. Travou na hora, pra mim, travou na hora que você falou. Não. Agora estamos pra Deixa eu botar aqui no quadro. Espera aí. Ai, Deus. Aí. Eu vou voltar meus cílios aqui, gente, porque olha lá, olha que trem lindo. A Carrossel Criativo falou aqui, minha mãe acabou de sair da minha casa falando que passa o dia inteiro na frente do computador. Olhou a live, viu a Carol, pronto, a tarde inteira com essa menina. Adorei. Voltou agora, Amanda. Voltei. Voltou. Ih, travou de novo. Vamos ver se a gente consegue conectar aqui com a Amanda de novo pra gente despedir.
Sempre teremos altos e baixos, mas só continua quem tem persistência, exatamente. Somente isso. Ô, Amandinha, eu quero agradecer Voltei? de novo aí. Voltou, agora voltou. Tá. Quero agradecer aí o Eu que convite. agradeço. E muito obrigada por você estar aqui, dividindo um pouquinho da sua história, ajudando aí as meninas também. Conte comigo aí na sua jornada também. Precisando de qualquer coisa, você sabe que pode correr aqui. Isso aí. Não, eu que agradeço, Carol. Foi um prazer ter te conhecido esse ano, né? Foi Nath que nos fez a apresentação, nos apresentou, que nos uniu. E você já está convidada, tá? Para uma live lá no Empreender. Para você ajudar também as meninas lá, né? Porque eu acho que finanças é um assunto que a gente precisa manter ouvindo sempre, sempre, sempre. Porque sempre vai ter o que melhorar. Sempre. Com certeza. Então tá ótimo, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigada aí pela companhia até agora. Obrigada, Amandinha. E vamos marcar essa live. Vamos ver se semana que vem ou na próxima a gente já consegue se organizar. E já vamos falar lá sobre dinheiro, sobre precificação. Ver lá com as meninas o tema que elas mais querem saber aí sobre finanças para a gente já ir lá para o Empreender e falar lá sobre isso. Então, fechou. Vou botar a votação lá e aí depois a gente combina certinho. Tá ótimo, então. Gente, boa noite, então. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até mais.